Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Yu aqui do Ateliê Love You e nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo dessa necessaire melancia. No início da quarentena eu comecei a fazer várias necessaires em formatos de frutinhas e comidinhas. Eu vou deixar aqui algumas imagens para vocês verem. Se vocês quiserem o passo a passo de algum deles, só deixar a sugestão de vocês aqui nos comentários. E essa melancia fez um sucesso lá no meu Instagram. Depois eu comecei a receber várias encomendas dela. E também recebi vários pedidos de passo a passo de algum vídeo tutorial mostrando como se faz. Então eu vou mostrar tudo nesse vídeo. Ela é bem facinha de fazer e se você não tiver as estampas da melancia, você pode utilizar um tecido de poá vermelho e verde ou qualquer outra estampa que remeta às cores da melancia. Fica a sua criatividade. O primeiro passo é imprimir o molde. Ele está disponível para download gratuito aqui na descrição do vídeo. Você vai imprimir ele em tamanho real, 100%. Esse quadrado aqui deve medir 3 centímetros, isso é a garantia que seu molde está no tamanho certo. Eu cortei aqui o molde já. Ele tem todas as medidas, caso você não tenha impressora, você pode reproduzir. Essa parte triangular eu cortei 2 vezes no tecido exterior e 2 vezes na manta, estou usando a manta R1. Já passei o ferro para colar o tecido e a manta e também passei uma costurinha em toda a volta para ficar tudo fixo. Então, eu cortei 2 vezes no tecido exterior, 2 vezes na manta e vou cortar 2 vezes no tecido de forro também. Aqui eu estou usando um tecido liso vermelho. Essa parte retangular vai simular a casca da nossa melancia. Então, eu cortei ela 2 vezes, uma para frente e uma para trás. Eu vou usar também uma renda branca. Essa renda é aquelas que faz pano de prata, ela é mais durinha. Eu vou cortar ela em 2 partes, porque eu vou usar só uma faixinha bem pequenininha. Você pode usar tecido, pode usar feltro, ou se você preferir deixar sem essa parte também é opcional. O zíper eu cortei um pouquinho maior que a lateral, ele mede 25 centímetros. Vou usar também um cursor para esse zíper, você se preferir pode usar um zíper pronto também. E agora vamos para a máquina costurar tudo isso. Eu vou começar marcando 3 centímetros na base desse triângulo. Vou usar uma caneta que apaga com ferro e vou usar minha régua também para medir da base até em cima 3 centímetros. Essa vai ser a marcação para a gente costurar tanto a renda quanto essa parte da casca da melancia. Vou fazer esse risco na parte da frente e também na parte de trás. Agora eu vou posicionar a minha renda em cima desse risco e passar uma costurinha bem na beiradinha, só para fixar a renda nesse risco. Agora eu vou pegar meu retângulo que simula a casca e vou posicionar ele também em cima desse risco e passar uma costurinha medindo um pé de máquina, mais ou menos meio centímetro, caso você utilize a máquina industrial, ou 0,7 centímetros, caso você utilize a máquina doméstica. Essa variação de tamanho não vai mudar no resultado final. Vai ficar desse jeitinho. Agora eu abaixo, passo para baixo essa parte da casca e vou fixar ali essa parte passando uma costurinha bem na beiradinha, só para deixar tudo certinho. Agora eu vou costurar essas laterais pela parte de trás e depois cortar o excesso desse retângulo e da renda. Eu gosto de fazer um pouquinho maior para não ter nenhum problema, não ficar menor, e assim é bem mais fácil. Depois disso, eu vou fazer o mesmo processo de costurar a renda e a parte da casca do outro lado da nossa peça. E assim ficou os 2 lados da melancia. Agora eu vou começar a costurar o zíper. Eu vou pegar aqui meu zíper, eu estou usando o zíper número 5, ele é o mais largo. Vou colocar o direito com o direito do zíper com o direito da melancia e passar uma costura nessa lateral. Caso você esteja utilizando um zíper mais estreito de numeração menor, é interessante trocar o calcador da máquina para o calcador de zíper. Como eu estou utilizando aqui o zíper mais largo, vou manter o calcador de costura reta. Agora, para costurar o forro,
Eu vou alinhar as bases desse triângulo e prender com clipes. Você pode utilizar o alfinete também, fica a seu critério. Algumas pessoas preferem colocar o zíper tudo de uma vez. Coloca a manta, o zíper e o forro e já passa a costura direto. Eu gosto de fazer assim em partes porque eu acho que o acabamento fica melhor. Lembre-se sempre de fazer o retrocesso no início e no fim da costura, para a costura não se desfazer. Depois de costurar o zíper nessa primeira parte, a gente vai colocar o forro para trás da manta e passar um pesponto bem nessa beiradinha. Agora a gente precisa costurar o outro lado da nossa nécessaire. Então eu vou pegar novamente a parte exterior, colocar direito com direito, alinhando as bases para ficar tudo certinho. Vou prender com os clipes ou com o alfinete e passar a costura no zíper e na manta. E depois eu vou fazer o mesmo processo com o forro, prendendo tudo ali com clipes ou alfinete para ficar tudo certinho. Ela vai ficar desse jeitinho. Agora eu vou deixar o zíper no meio, eu vou colocar o forro de um lado e o forro de outro. E vou passar um pesponto bem nessa beiradinha, igual a gente fez na outra parte. O pesponto você pode fazer bem devagarinho, ponto por ponto, não tem pressa para ficar perfeito. Agora a gente precisa colocar o cursor nesse nosso zíper. Se você estiver utilizando o zíper pronto, esse processo você pode pular. Eu vou aproximar aqui a câmera para vocês verem bem certinho. A gente vai abrir a parte da base do nosso nécessaire, vai abrir um pedacinho e cortar de um dos lados os dentinhos. Esse corte é bem pequenininho, você corta ali só os dentinhos da parte do zíper, de um dos lados. E agora a gente pega o nosso cursor, essa parte mais aberta a gente vai encaixar na parte maior que a gente não cortou e empurrar até mais ou menos essa parte cortada. E depois encaixar, segurar os dois lados e puxar para cima. Nosso zíper já está colocado, é só deixar ele bem aqui no meio. Para fechar a nécessaire, você vai colocar a parte exterior com a manta de um lado e os forros de outro lado e passar uma costura por toda essa volta, deixando uma parte aberta para a gente conseguir desvirar. Vou deixar aqui mais ou menos 10 centímetros na lateral do forro e vou mostrar aqui para vocês. Eu vou começar sempre pela manta, que eu acho mais fácil. Essa parte do zíper a gente tem que empurrar ela para o forro para ficar certinho. Quando chegar nessa parte do zíper, eu vou deixar a agulha fincada dentro da peça, vou levantar o calcador e girar para continuar costurando a parte do forro. Para fazer a outra lateral também, faço o mesmo processo, finco a agulha lá dentro, levanto o calcador e giro para continuar costurando. Agora eu vou cortar os excessos do zíper. Eu corto sempre maior, que fica mais fácil de costurar e também colocar o cursor. E vou desvirar pela abertura que eu deixei do lado, na parte do forro. Lembrando sempre de abrir o zíper lá dentro para a gente conseguir desvirar.
Agora eu vou passar uma costura aqui nessa parte do forro para fechar essa parte aberta. Você pode usar cola de tecido ou os pontinhos invisíveis. Eu gosto já de passar direto a costura. Vou acertar tudo isso no ferro e a nossa necessaire já vai estar pronta. Aqui no zíper eu coloquei uma fitinha e uma miçanga para dar um detalhe, ficar bem bonitinha. Essa necessaire ela é pequena, mas se você preferir você pode alterar os tamanhos para fazer maior. Mas ela cabe bastante coisa, eu coloquei aqui umas canetinhas, mas ela cabe remédio, absorvente, fone de ouvido, maquiagem, então é bem legal, minhas clientes gostam bastante. E eu espero também que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no meu canal para incentivar meu trabalho. E me acompanhe lá no Instagram também, que eu tô sempre por lá postando meu dia a dia, postando minhas costurinhas. E eu vou ficando por aqui, eu espero vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!